sou professora, não quero falar que fui, porque eu gosto, amo ser professora, né? Então, eu sou professora e catequista, porque eu gosto muito, muito da minha igreja também. Eu sou Zilá Aparecida Bonilha Ribeiro, sou filha de Didi e Zolina Aredes Bonilha. Meu pai era farmacêutico e mamãe era professora. Eu sou casada com José Ramos Ribeiro, que eu encontrei aqui em Porto Ferreira. Eu sou mãe do José Eduardo, da Vera Regina e da Ana Lúcia. E tenho 6 netos maravilhosos, né? Eles são Natália, Diego, depois então veio a Carol, depois a Bruna, a Juliana e o Gabriel. Eu fui para Santos, nasci em São Pedro e fui para Santos com 5 anos. Aí eu fiz o curso primário, como chamava na época, numa escola de freiras. O ginásio eu fiz num colégio que aquele ano inaugurou em Santos um colégio tipo americano, sabe? E então nós ficamos loucas para ir nesse colégio, eu e as minhas amigas, né? Porque lá no São José nós usávamos saia de casimira azul marinho, meia 3/4, manga comprida e gravata. E aí o Colégio Marçal inaugurou assim com camiseta e um M bem grande. Nossa, aquilo foi uma sensação, sabe? E aí então fiz o ginásio lá. Aí, quando nós formamos no Marçal, no ginásio, nós falamos, vamos fazer o curso normal, nós vamos ser professoras, né? E em Santos tinha o Instituto de Educação Canadá, era um colégio do estado. Aí nós fomos lá, enfrentamos um vestibularzinho, eram 60 vagas, e nós 3 que fomos para lá conseguimos uma vaga, sabe? Meu tio João Teixeira era diretor do grupo Sul de Menúcia aqui em Porto Ferreira, uma pessoa que amava Porto Ferreira e que trabalhou muito por essa cidade. Aí eles foram passar o Natal lá em Santos, e ele perguntou para mim, Zilá, você vai querer trabalhar ou o que você vai fazer? Eu falei, nossa, quero lecionar já. Ele falou, então se tiver uma vaga em Porto Ferreira, eu chamo você. Aí quando chegou dia 19 de fevereiro, ele mandou um telegrama, venha imediatamente. Aí arrumei as malas e vim para essa terrinha maravilhosa. Cheguei aqui em Porto Ferreira numa terça-feira de carnaval. Você já pensou? Maravilhoso o carnaval aqui. Adorei, adorei, porque era muito melhor do que lá em Santos, né? Adorei o carnaval. Aí no dia seguinte, então, da fazenda, eu ia para a Fazenda Jaraguá. E aí então eles vieram me buscar e eu fui para lá, fiquei. Os donos da fazenda, os filhos eram criaturas maravilhosas e a professora naquele tempo era Deus, né? Professora, a gente perdia até o nome, sabe? Porque era professora, sabe? A gente parecia até gente importante, né? E eu fiquei lá no Jaraguá durante 3 meses. E daí, então, a Arlete Ribaldo escolheu aquela cadeira lá do Jaraguá. E eu substituí as professoras que tiravam licença, né? Então, da Fazenda Jaraguá, eu fui para o Pesqueiro Santa Helena. Lá encontrei a Dona Miroca, uma criatura maravilhosa, maravilhosa. E eu ia de caminhão para lá, caminhão de leite, e aí na volta
a dona Carola me trazia de charrete, né? Saí do Pesqueiro Santa Helena, eu fui para o Capão Bonito, também uma fazenda, Capão Bonito. Depois, então, eu fui para o Brejão. E nós, então, mudamos para a cidade. E eu tive a felicidade de vir para a escola Mansão de Jesus. Era do seu Sidney e da Nilza Fares, criaturas maravilhosas. As crianças entravam às 7 horas da manhã, tomavam café, aí iam para a escola. Na minha classe, primeiro só tinha eu, depois mais tarde veio a Nilza, depois veio a Paula, sabe? Mas quando eu entrei lá, então as crianças entravam às 7 horas da manhã, tomavam café, iam para a aula, depois então tinha o almoço, aí as crianças tinham a recreação, depois vinham para a classe outra vez para fazer a lição, tomavam uma sopa e voltavam para casa à tarde. Interessante que hoje em dia fala do ensino integral, né? A Nilza fez ensino integral lá na Mansão de Jesus. Eu fiquei 5 anos lá. Depois que saí lá da Nilza com muito pesar, porque aí o governo me mandou para o Norais Mariano. Não saí porque eu quis, o governo me mandou, houve uma mudança de endereço, tudo, né? Então fui para o Norais Mariano, aí tive um tempo lá, e depois então eu cheguei na minha escola querida, né? No sul de Menuce. Ah, escola boa! Então lá na escola, no sul de Menuce, então tinha a Clarinha, tinha a Ione, tinha a Luci Ribaldo, né? Era uma turma tão boa, mas tão boa, tinha uma energia, aquela escola maravilhosa, sabe? Incrível aquela escola. E lá eu fiquei 8 anos como professora e 5 anos como diretora da escola. E era uma delícia lecionar lá, né? Eram os professores responsáveis. Aí também vieram os de ginásio, né, que antigamente chamava, aí já passou para ensino fundamental. Então aí veio a Vera Gomes, o Dito Ribaldo, sabe? E mais o seu Orlando Piccolo. Nossa, mas muita gente boa que nós passamos lá, né? Eu fui ser professora do lugar que tio João era professor também, né? Para mim foi uma satisfação imensa lá. Quanto tempo eu tenho? 27 anos de sala de aula, de giz na mão, né? 27 anos. Eu acho assim que quando o professor ensina e incentiva o aluno, ele forma o aluno, não é verdade? Ele forma, o professor, o educador forma o aluno, né? Eu falo sempre que é de grande importância o professor. E muitos alunos vão fazer a faculdade que o professor faz. Muitos vão fazer matemática porque teve um professor excelente de matemática. Muitos vão fazer língua portuguesa porque o professor era maravilhoso, né? É uma figura fundamental na formação da criança. Depois eles passam já para o fundamental, aí já são adolescentes, aí já ficam aborrecentes, né? Aí o negócio complica, mas eu não peguei esses daí. Como eu lembro do Carnaval de Porto Ferreira, era muito gostoso, né? Olha, estou falando de 1960 e poucos, né? Eu nunca tinha visto o boi, né? Mas era muito legal. E depois, então, ainda fizeram a vaca, não é? A vaca, as minhas filhas participavam, meu filho participava da vaca, né? Era aquela alegria, carnaval. Vinham as minhas irmãs de Santos com os filhos, então vinham uns dias antes, porque quando eles eram pequenininhos assim, quem fazia o bloco deles era a Márcia Teixeira, né?
a tia Márcia que comandava tudo, arrumava que fantasia ia fazer, quem ia fazer e tal, né? Agora, quando as minhas filhas ficaram moças, era um tal de bordar em cada carnaval, eu passava horas e horas bordando fantasia, né? E aí elas desfilavam lá no carnaval. Brinquei muito carnaval com meu marido, né? Um carnaval saudável, gostoso no clube de campo. Primeiro aqui no clube de baixo, né? Depois no clube de campo. E olha, é muito, muito gostoso o carnaval, né? Até hoje eu gosto. Quando nós enfeitávamos a rua, não é? Fazia os desenhos na rua, a gente levantava 4 horas da manhã para poder enfeitar, fazer o tapete, não é? E então era outra reunião de todo mundo, sabe? Sempre muita festa virava, né? Porque tinha os desenhos e tinha uma equipe para fazer cada pedaço. Então era uma festa muito gostosa também. E aí então o Padre Ocimar inventou um ano de, em vez de fazer aqueles tapetes, nossa, mas dava um trabalho que você nem imagina, né? Então ele inventou de fazer uma procissão solidária. Então aí ele levava alimentos, sabe? Aí nós enfeitávamos a rua com os alimentos. A gente ia para a missa à noite e depois a gente sentava lá no coreto para ouvir a banda. Que coisa gostosa! Ninguém ia embora para casa. Saía da missa, ficava ali no coreto, encontrava um, conversava, encontrava outro, né? Quando chegava de noite, eu já pegava a minha cadeira, o Zezé dele, punha na calçada, a Robélia atravessava, já pegava outra cadeira, não é? Então, e ali nós ficávamos conversando e até umas 10 horas. Eu vir aqui para Porto Ferreira foi uma bênção de Deus. Porto Ferreira é muito importante para mim, muito importante, porque eu cheguei aqui com 18 anos, né? Cheguei mocinha, sem experiência nenhuma, mas tive a felicidade de vir ficar na casa do tio João e tia Dag, que foram os segundos pais que eu tive, né? Eu sou uma pessoa muito feliz. E a felicidade que eu tive na vida, eu tive aqui em Porto Ferreira mesmo, né? Muito, muito. É um povo trabalhador, ordeiro, né? Então merece que essa cidade tenha uma saúde boa, não é? Educação boa demais, não é? Assistência social, porque toda cidade pode ter, né? Tem que ter. Então Porto Ferreira merece tudo isso. Eu acho também que a educação é a coisa mais importante. Enquanto o povo brasileiro não for educado, não há melhoria, não é? E essa melhoria se faz através da escola.